Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias RJ está começando. Confira comigo os destaques desta edição. Rio de Janeiro recebe porta-aviões nuclear da Marinha dos Estados Unidos. Navio participa de exercícios militares com a Marinha Brasileira. Conheça os direitos que ajudam a tornar a volta ao trabalho mais acolhedora para as mães após a licença maternidade. E a edição de hoje traz histórias de mulheres que dividem o tempo entre os filhos, o trabalho e o sonho de empreender. Isso e mais você confere agora no CNT Notícias RJ. O Rio de Janeiro recebeu, na última semana, um dos maiores navios de guerra do mundo. O porta-aviões nuclear americano USS Nimitz chegou na costa fluminense para participar de exercícios militares junto com a Marinha do Brasil. A operação faz parte de uma missão militar da Marinha dos Estados Unidos em parceria com países da América Latina. Com mais de 330 metros de comprimento e capacidade para transportar dezenas de aeronaves, o USS Nimitz é considerado um dos mais importantes porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. A embarcação é movida a energia nuclear e está em operação há mais de 50 anos. A visita ao Brasil faz parte da Operação Southern Seas 2026, organizada pela Marinha dos Estados Unidos. Durante a missão, militares brasileiros e americanos vão participar de treinamentos e atividades conjuntas no mar. O objetivo é trocar experiências e reforçar a cooperação entre os dois países. Além do porta-aviões, a missão também conta com aeronaves de combate e apoio logístico da Marinha dos Estados Unidos. Ontem foi comemorado o Dia das Mães e, além das homenagens, a data chama atenção para os direitos garantidos às mulheres durante a maternidade e o período de amamentação. Muitas mães que retornam ao trabalho ainda têm dúvidas sobre o que é garantido por lei nesse momento. Depois da licença maternidade, voltar ao trabalho nem sempre é simples. Muitas mulheres precisam lidar com a saudade do bebê, a nova rotina e o desafio de continuar a amamentação mesmo durante o expediente. Por isso, a legislação brasileira prevê alguns direitos que ajudam a tornar esse retorno mais leve e acolhedor, garantindo condições para que a mãe consiga manter os cuidados com a criança nos primeiros meses de vida. Muitas mães acreditam que a proteção legal termina quando a licença maternidade acaba. Mas a verdade é que o retorno ao trabalho e a rotina com o bebê trazem direitos fundamentais. A amamentação, por exemplo, é um deles. Muita gente não sabe, mas a lei garante à mulher 2 descansos de 30 minutos cada durante o expediente para amamentar ou coletar leite até o bebê completar 6 meses. E esse período deve ser computado como jornada de trabalho. Além das regras que garantem proteção e acolhimento no ambiente de trabalho, o atendimento preferencial também é um direito fundamental nesse período. A prioridade deve ser respeitada em filas, serviços e estabelecimentos públicos e privados, não apenas para gestantes, mas também para mães que estejam amamentando e para pessoas acompanhadas de crianças de colo. A medida tem como objetivo garantir mais conforto, segurança e acessibilidade. Nesse sentido, a lei também garante atendimento preferencial, não apenas para gestantes, mas também para lactante e pessoas com crianças de colo. Isso é válido em bancos, supermercados, órgãos públicos, entre outros. Por isso, é fundamental entender que isso não é uma gentileza, mas sim o cumprimento da lei para garantir o bem-estar da criança e a dignidade da mãe. A ideia é ter mais praticidade no dia a dia, especialmente em momentos que já costumam exigir mais atenção, paciência e cuidados. A rotina de gestantes, mães que amamentam e famílias com crianças pequenas passa por muitas adaptações, e o atendimento prioritário ajuda a reduzir o desgaste físico e o tempo de espera em situações do cotidiano. O objetivo é respeitar as necessidades de quem está vivendo essa fase. E daqui a pouco, o regime CLT lidera a preferência no Brasil na hora de buscar emprego.
Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que o regime de trabalho CLT lidera a lista de preferência no Brasil na hora de buscar um emprego. A carteira assinada continua sendo a preferência dos brasileiros. Mesmo com o avanço do trabalho por plataformas digitais e das atividades autônomas, o modelo com direitos garantidos ainda lidera o ranking na hora de escolher um emprego. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que mais de um terço dos trabalhadores consideram o regime da CLT, a consolidação das leis do trabalho, como mais atrativo, principalmente pela segurança, estabilidade e acesso a benefícios como férias, FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social. Entre os jovens, essa preferência é ainda maior. Para quem está começando a carreira, ter um salário fixo todo mês e direitos garantidos pesa mais do que a flexibilidade de outras formas de trabalho. Apesar das mudanças no mercado de trabalho e do crescimento das plataformas digitais, o que essa pesquisa revela, segundo especialistas, é que na prática o brasileiro ainda valoriza a segurança. Isso ajuda a explicar por que o emprego com carteira assinada continua sendo visto como a melhor opção, especialmente pelos mais jovens. Outro dado que chama a atenção é o nível de satisfação dos trabalhadores. Segundo o levantamento da CNI, mais de 90% dos brasileiros dizem estar satisfeitos com o emprego atual, sendo que a maioria se considera muito satisfeita. Isso ajuda a entender a baixa procura por novas oportunidades. Apenas 20% dos entrevistados buscaram outro trabalho recentemente. Mesmo com novas possibilidades no mercado, como o trabalho por aplicativos, essas alternativas ainda são vistas, na maioria das vezes, como complemento de renda e não como carreira profissional. E daqui a pouco, mães que empreendem, cuidam dos filhos e tentam equilibrar a rotina entre sonhos e responsabilidades. Ser mãe já transforma a vida de uma mulher. Agora imagine conciliar a maternidade com o sonho de empreender, administrar um negócio e ainda tentar encontrar tempo para si mesma. Neste especial, você vai conhecer histórias de mulheres que enfrentam todos os dias o desafio de equilibrar a carreira e a família. Entre clientes, agendas, responsabilidades e o choro de um bebê, a rotina mudou completamente para a biomédica esteta Ana Panizo. Mãe da pequena Melissa, de apenas 6 meses, aprendeu a dividir o tempo entre a clínica, o empreendedorismo e a maternidade. E no meio da correria, descobriu uma nova versão de si mesma. Eu sinto que me tornou uma pessoa mais forte, mais determinada, para conquistar tudo aquilo que eu desejo, o futuro que eu almejo para a nossa família. Hoje, eu aprendi a valorizar ainda mais o tempo de qualidade com ela. Antes, da Melissa, eu era muito focada no trabalho, na correria do dia a dia. E eu escolhi a biomedicina estética justamente por eu conseguir montar a minha agenda, os dias que eu vou trabalhar e ter essa relação, ter ali tempo de qualidade com a minha filha. A história da Ana é parecida com a de milhares de brasileiras. Segundo o Sebrae, 67% das mulheres empreendedoras no Brasil também são mães. Muitas delas decidiram abrir o próprio negócio justamente para conseguir passar mais tempo com os filhos e ter mais flexibilidade na rotina. Mas a conta nem sempre fecha sem culpa. Já senti essa culpa várias vezes por não estar 100% do tempo com ela. Mas também eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, tenho meus pais, tenho minha sogra, que eu sei que cuidam dela muito bem. E também eu sempre penso, que eu mantenho esse equilíbrio entre maternidade e empreendedorismo, porque estou construindo algo principalmente para ela. Essa psicóloga explica que a mulher moderna vive um conflito constante entre maternidade, carreira e identidade pessoal, e que muitas vezes a sobrecarga feminina acaba sendo normalizada. Culpa não significa falta de amor.
Muitas vezes é exatamente o contrário. A mulher sente culpa porque ama profundamente e quer entregar o melhor em todas as áreas da vida. O problema começa quando essa culpa vira autossabotagem e leva ao esgotamento emocional. Hoje existe uma pressão muito grande para que a mulher seja uma mãe perfeita, uma profissional de alta performance, uma esposa presente e ainda mantenha o equilíbrio emocional o tempo inteiro. Isso não é sustentável. Na psicologia, vemos cada vez mais mulheres extremamente competentes, mas emocionalmente cansadas, ansiosas e vivendo com uma sensação permanente de insuficiência. Segundo a pesquisa do Sebrae, as mulheres dedicam, em média, mais de 3 horas por dia aos cuidados com a família e quase o dobro do tempo dos homens nas tarefas domésticas. Com isso, sobra menos tempo para o próprio negócio, para o descanso e muitas vezes para elas mesmas. Precisamos parar de romantizar a sobrecarga feminina. A mulher tenta dar conta de tudo sozinha. Muitas vezes não está sendo forte. Está apenas adoecendo em silêncio. Existe um ponto fundamental. Maternidade saudável não é sobre presença integral. É sobre presença de qualidade. Uma mãe emocionalmente equilibrada consegue oferecer muito mais segurança afetiva para os filhos do que uma mãe anulada, frustrada e exausta. Por isso, rede de apoio não é luxo, é necessidade emocional e estratégica. Entre a culpa e o cansaço, muitas mulheres tentam aprender que pedir ajuda não é fraqueza e que cuidar de si também faz parte do processo de maternar. Eu sempre tento tirar alguns momentos para mim também, para o meu cuidado pessoal, seja fazer unhas, cabelo, até mesmo academia. Eu sempre tiro uma horinha por dia ali para cuidar de mim. É algo que minha mãe sempre fala: você precisa estar bem para a Melissa estar bem. No fim das contas, ser mãe empreendedora não é sobre conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo. Organizar a vida emocional e abandonar a necessidade de perfeição. Os filhos não precisam de mãe perfeita. Filhos precisam de mães emocionalmente disponíveis, coerentes e seguras. E é sobre aprender a recomeçar todos os dias, entre o trabalho, o amor, o cansaço e a força que nasce quando uma mulher entende que não precisa escolher entre ser mãe ou realizar os próprios sonhos. O CNT Notícias RJ fica por aqui, mas você confere outras notícias no aplicativo CNT Play. Eu te espero aqui na próxima edição. Até lá!